Obrigado, Padre João. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou um homem branco de cabelos longos, próximo ao pescoço, aos ombros. Estou usando um blazer cinza escuro e uma camisa azul claro, sem gravata. Eu faço parte de várias organizações, entre elas a BEAD, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas. Como vocês viram, esse menino... Pode clicar, vamos ver se vai passar. O menininho aqui deveria estar tragando o dispositivo. Vê se dá um clique, vamos ver se funciona. Então, isso não é uma bombinha, isso não é um dispositivo. Não sei se vocês notaram, a Estefânia mostrou uma bombinha. Então, isso é um dispositivo eletrônico para poder fumar. Então, eu não tenho um conflito de interesse importante, eu apenas, como professor, eu produzo materiais, um laboratório quis fazer um e-book, e aí a Behringer fez esse e-book. Não sei se eu tenho que apontar. Aqui é para chamar a atenção de vocês de um aspecto que a gente tem na nossa... Peraí, aí agora... Tem um delay. Eu achei que não tinha passado, aí eu passei. Isso é um estudo que a gente acabou de submeter para a Revista Brasileira de Epidemiologia. Vejam vocês como é que a gravidade da epidemia de tabagismo entre os jovens no Brasil. O narguilé, 7,4%, é mais do que o uso do cigarro comum. E a gente foi tentar pesquisar na Pense, a gente tem usuários fazendo uso de cigarro eletrônico convencional e narguilé, 13,49% da amostra, e uso quádruplo de 4 produtos, cigarro eletrônico convencional, narguilé e cigarro de palha, 14,04. Então, vejam a gravidade da dependência da nicotina. Como mostrado aqui, ele é apresentado como um item, como um vaporzinho de água, né? O próprio termo vaporizar é usado para enganar as pessoas, e aí existem vários sites, YouTube, que você pode aprender a fazer esses truques. E vejam a perversidade. Aqui o discurso da indústria, que é sempre uma decisão adulta, né? Vocês estão vendo lá, nós estamos de volta às escolas, e de volta às escolas a gente está fazendo uma liquidação, e coisa coloridinha, com sabor, docinho. Quem que gosta disso, né? Para quem está dirigida essa propaganda. Isso já foi mostrado, a bolsa do estudante com 5 dispositivos eletrônicos para poder fumar. A menina jovem, né, para quem que está dirigida essa propaganda, por um fumante idoso, né, qual público é atraído por cores e sabores doces? Para adultos, a mesma conversa fiada de sempre. A gente é de Minas, né, Padre João? A gente fala em Minas conversa fiada. Então, nós estamos vendo lá em cima, escrito lá, alternativa para adultos fumantes, né? Então, adultos... fica questionado aí com toda a propaganda. Houve um tempo, né, gente, que uma porta fechada era sinônimo de segurança, principalmente para quem é pai, tio, avô, etc. Hoje em dia, o mundo virtual expõe, né, os nossos entes queridos, os jovens, né, aos chamados influencers. À esquerda, vocês estão vendo o Post Malone, que é um compositor, um cantor que eu até gosto muito, tem umas músicas muito legais, né, e isso fazendo promoção do cigarro Blue em todas as coisas que foram lançados, novos sabores intensos. Então, uma perversidade, né, aprendida no século passado, que continua sendo usada até hoje. Né, uma campanha que vocês devem conhecer, a campanha do cigarro Juul, né, com essas hashtags todas no Instagram, Facebook, Twitter, e com recrutamento bastante eficaz da juventude americana. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, talvez vocês não conheçam, esse é um documento oficial da Unicef, que é muito interessante. Né, então, assim, quando a gente está falando do adolescente, o adolescente não é um pequeno adulto, não é um adulto jovem. O cérebro do adolescente está em desenvolvimento. Né? A adolescência é um período caracterizado pelo aumento das interações sociais, pela busca de novas sensações e uma importância muito grande à avaliação social. Então, quando o Post Malone e outros influencers fazem isso, o adolescente quer pertencer ao grupo da escola e pertencer ao grupo da comunidade virtual a que ele pertence. Existe um fenômeno entre os 9 e 14 anos de idade, que é o fenômeno da poda. O que acontece é que, quando o cérebro humano vai se desenvolvendo, né, a maturação da substância cinzenta, do córtex cerebral, ela só se completa aos 21 anos de idade. Então, vocês estão vendo ali uma linha que vai dos 5 até os 20. Eu vou pedir para o pessoal administrativo clicar. Esse é um vídeo, vocês vão ver, quanto mais azul, mais substância cinzenta.
Então, vejam que bonito, até os 21 anos, a maturação cortical acontecendo. Então, quando a indústria faz propaganda para um adolescente de 13, 14 anos de idade, né, o adolescente que começa a usar, existe esse fenômeno que é como se fosse uma eficiência cerebral que é ganha. Quando você começa a usar drogas nessa fase da vida, você faz sinapses químicas de dependência. Isso faz com que os adolescentes sejam mais difíceis de parar de fumar. Tem um neurologista americano, é uma leitura interessante para vocês fazerem. Olha que frase interessante, né? O cérebro do adolescente é como uma Ferrari com freios fracos. Né? Então, isso é toda a neurobiologia que foi muito bem estudada, né? E, de fato, quando a gente começa a ver a adolescência, os adolescentes que começam a fumar mais cedo, eles têm mais dificuldade de parar de fumar. Eu fiz coisa atrapalhada aqui, desculpem. Aí. Voltou. Então, o adolescente que começa a parar, que começa a fumar antes dos 13 anos de idade, é o grupo de comparação nesse tipo de pesquisa. Os adolescentes que começaram a fumar entre 14 e 16 têm 1,6 chances mais de parar de fumar, e quem começa a fumar depois de 17 anos, 2 vezes mais de chance. A razão é isso que eu acabei de explicar. Você desenvolve sinapse de dependência química. E vejam vocês, a nicotina prima o cérebro para outras dependências. Esse é um estudo muito interessante do Audrey McGorn, publicado numa revista importante, na Pediatrics, mostrando que, quando você começa a usar o uso do cigarro eletrônico, ou o hookah, né, o narguilé, que é muito usado no Brasil, você tem um aumento de 3,6 vezes em 24 meses do uso de cigarro eletrônico e de 4,10 de uso de maconha. Então, você aumenta, né, você prima o cérebro do adolescente para fazer o uso de novas drogas. Aqui é para mostrar, então, um outro estudo, perdão, o mesmo estudo, eita, eu preciso aprender isso aqui, mostrando que mais do que dobra a odds de uso dual. Então, você experimenta outras drogas, aí você começa a usar maconha, cigarro eletrônico, e é isso que a gente está vendo nos dados da PENSE, que a gente acabou de submeter. Dia 10 de outubro é dia da saúde mental. Para ter saúde mental, a gente não pode deixar os nossos adolescentes virarem vítimas da indústria. Os cigarros eletrônicos são apenas o velho cigarro disfarçado. Os adolescentes são uma população vulnerável, com cérebro em desenvolvimento. Nós estamos, né, Padre João, na Comissão de Direitos Humanos, né, a Constituição Cidadã de 88 fala, né, a saúde é um direito universal, e está na Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 25. Então, artigo 196 da Constituição Federal e artigo 25, o Congresso Nacional deve manter os cigarros eletrônicos proibidos no Brasil, por tudo isso que nós falamos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Paulo César. Parabéns aí pelo esclarecimento, né, pela apresentação. Gratidão.